Olá, caros irmãos ouvintes, nossas saudações fraternais para todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal Lições para a Felicidade. E hoje estamos aqui para mais um estudo do livro Constelação Familiar, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. E hoje estamos tendo a grata satisfação de recebermos no nosso canal a nossa querida irmã Renilda, que irá nos brindar com o capítulo 7, que tem como tema os tios. E nesse capítulo, Joana esclarece que a figura dos tios são de grande significância na vida dos sobrinhos, porque também são seus protetores e amigos. E acrescenta que, por ocasião da morte dos pais, cabe-lhes, na medida do possível, a tarefa de amparar os entes queridos que ficaram em regime de orfandade. Mas quem vai nos dizer essas coisas, entre outras mais, é a nossa querida irmã Renilda. Mas antes, convido a todos vocês para nos unirmos num único pensamento. Vamos orar. Querido amigo Jesus, nossos corações encontram-se jubilosos por estarmos aqui nesse momento reunidos em teu nome. Dilata, Senhor, as nossas antenas psíquicas para uma melhor compreensão dos teus ensinamentos. Inspira a nossa irmã, que para uso da tua mensagem de luz e de amor, e em teu nome, querido amigo, em nome de Deus e da assistência fraterna dos espíritos bons, é que damos por iniciada as nossas reflexões da tarde de hoje, com votos de paz para todos nós. Que assim seja. Renilda, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada, Nilcélia, pelo convite. Para nós é uma honra e satisfação estarmos aqui. E nós, como você fez a prece, nós só vamos pedir a Jesus, esse amigo incomparável, para que conosco permaneça e fique sempre. Muito bem, a constelação familiar, ela é também conhecida como constelação familiar sistêmica, né? Que é o estudo, é um método psicopedagógico que estuda os padrões comportamentais de um grupo familiar. Então, esse método psicoterapêutico que visa estudar os padrões da família, ele atua justamente na memória da família. E quando uma pessoa, seja ele quem for, escolha fazer a constelação, isso vai reverberar por todos os membros da sua família. Por isso que ela diz que ela atua no campo morfológico daquele núcleo, daquela família. Então, é interessante que as pessoas que se colocam à disposição para fazer a constelação familiar, que eles primeiro compreendam o que seja essa constelação. Um método de grande relevância, criado recentemente, tem pouco tempo que foi criado, né? Não é algo que foi no século passado. Então, a pessoa que se disponibiliza, ele tem a convicção que aquela problemática que traz em sua alma, com certeza será resolvida. Com certeza ele vai encontrar uma solução para a sua situação. Atuando na memória da família, ela traz os benefícios, que nos coloca aqui na literatura espírita, ou na literatura de um modo geral, Joana de Ângeles também coloca isso, como sendo resolução de problemas afetivos. Não consigo compreender por que a minha mãe ou meu pai me trata assim. Se traz uma problemática desta ordem, na constelação, você vai encontrar a resposta para aquela situação. Questões de ciclos nocivos, também encontra um meio para a solução. Compreensão de questões pessoais, um bom relacionamento entre os parentes. Tivemos a oportunidade de conversar com pessoas que já fizeram
a constelação? Foram várias, e todas elas trazem exemplos fabulosos desse processo, de como foi libertador para a sua alma a constelação, encontrando oportunidade de viver de forma mais, eu diria, confortável e harmônica com a sua família. Ela também propicia o auxílio, resolver questões financeiras, porque eu caminho, em determinado momento eu paro. O que é isso? O que é esse entrave na minha vida? Então, esse entrave na sua vida, através do processo da constelação, você encontra a solução. E como é que se processa a constelação? É uma reunião, naturalmente, que antes você faz uma terapia, é preciso que escolha o constelador, com cuidado e critério, escolhendo o constelador, fará uma terapia com ele. Após esse processo terapêutico, vai num grupo, onde tem várias pessoas participando, e aquele que está constelando vai escolher as pessoas que irão representar a sua problemática. E nessa representação, ele vai encontrar a solução. Ele fará a leitura, porque o constelador vai estar dando as ordens, vai estar mostrando os passos, e nesse passear, nesse desenvolver da constelação, ele encontra a solução da sua problemática. Digo e afirmo que é algo fantástico e extremamente libertador para a alma que decide, para aquele que quer, de fato, fazer a constelação familiar, porque os benefícios são os mais diversos possíveis. E vale a pena se envolver com isso. Então, quando a pessoa que está com alguma problemática dentro da sua família e não encontra solução, e na constelação resolve, aí nós vamos nos preocupar em dizer, ou então perguntar, como é que está a sua família? Você ainda está satisfeito com ela? Mas o que é a família para você? A Joana Diante diz assim, que a família, ela deriva da união de dois seres. Achei muito interessante essa colocação de Joana, e no Livro dos Espíritos também tem, lá na questão 695, quando Kardec afirma que a família é formada ou deriva-se da união de dois seres. Percebam que ela não diz que é da união de um homem e de uma mulher. Não, ela fala da união de dois seres. Então, nesse momento, ela nos liberta. Ela deixa as criaturas livres para fazer aquilo que desejarem. E nesta união, eles irão, pelo amor, irão unir-se através de um contrato. Está lá escrito. A pessoa faz um contrato, então, por ter ideias, pensamentos comuns, vai reunir-se, reintegrar-se, para então estar formando o seu núcleo. Joana chama esta família também de uma pequena república fundamental para o equilíbrio da grande república humana. Então, república significa que existe um governo, e esse governo tem o seu soberano, e esse soberano, cada um tem a sua função. Na família é assim. Dentro da família, cada membro tem a sua função. O pai, que é o responsável, a mãe também, são os membros soberanos responsáveis por estabelecer as regras naquela família. E aí nós chamamos a atenção nesse aspecto. Nós observamos no cotidiano, ou na atualidade, muitos filhos, já com seus 20 e 30 anos, um tanto que diríamos revoltados, porque os pais estabelecem suas regras, e eles dizem que são contrários, não concordam mais com essas regras. E aí nós chamamos, que a própria literatura espírita diz, se você, filho, não concorda com essas regras, está na hora de você montar o seu próprio núcleo. E não entrar em contradição ou entrar em atritos com os seus pais. Lembrando que esses pais precisam sempre, em toda e qualquer instância, eles necessitam do nosso respeito, não importa a sua idade. Os pais precisam ser respeitados. Os filhos precisam entender que quem comanda aquele núcleo familiar é papai e mamãe. Logo, o que eles querem precisam ser respeitados. Eu preciso respeitar as regras deste meio, deste clã, o qual eu faço parte. E aí,
afirmamos, se essas regras eu não mais compactuo com elas, eu preciso então buscar um outro clã. Eu preciso formar o meu clã em um outro instante, em um outro ambiente. E não criar situações desconfortáveis para aqueles que ali estão, para aqueles que ali formaram. E quando a gente observa essa formação desse novo clã, é muito, eu diria assim, é benéfico quando a benfeitora Joana de Anjos, ela faz uma diferenciação no que seja casa e um lar. Casa, ela fala o seguinte, que a casa, ela é formada por argamassa, cimento, parede, é formada por todo esse processo que nós já conhecemos na construção civil. Todavia, o lar, veja só delicadeza quando ela define lar. Lar é formado pela renúncia, dedicação, silêncio e zelo. Gente, esses 4 elementos são de grande relevância dentro do ambiente doméstico. Porque os seus criadores, os seus fundadores, necessariamente precisarão renunciar a algo de si para manter, para sustentar aquele ambiente. Vão precisar dedicar-se, manter silêncio algumas vezes e zelar. Eu sempre digo que eu observo o cuidado com que o meu pai, em particular, ele abriu mão dos seus estudos para que então fosse trabalhar fora, para dar o necessário para a nossa família. Eu digo isso, o meu pai, pelo fato dele sair, né? Ele queria estudar, mas abriu mão dos seus estudos. E a dedicação da minha mãe para que os seus filhos, um dos grandes cuidados que ela tinha, é que os seus filhos não fossem ser criados por outras pessoas, né? Então, ela orava muito, pedia muito a Deus para que ela não morresse antes dos filhos estarem crescidos, para que eles não passassem por sofrimentos, os quais ela ouvia outros filhos passarem. Então, ela pedia no âmago da sua alma a Deus que deixasse ela cuidar daqueles que eram seus filhos e ela apenas estava na condição de tutora, né? Apenas estava olhando aqueles filhos de Deus. E assim foi. Hoje ela tem a honra de ter os filhos todos crescidos, elas têm agora, a qualquer momento, Deus pode me levar. Então, isso é dedicação, gente. E isso precisa ser respeitado, precisa ser valorado. Dói minha alma quando eu observo que no núcleo familiar, os filhos que agora têm o papel de cuidar dos seus pais, eles simplesmente decidem colocar num abrigo. Qual é o pai? Qual é a mãe que, depois de construir aquele espaço, depois de dedicar-se, depois de renúncias, ele vai optar em ficar no abrigo? Ele vai ficar porque certamente alguma coisa para eles não está confortável, ou os filhos assim decidiram. Quem assim quer fazer, nós respeitamos, sem problema nenhum, mas analisa, pensa bem, reflete no âmago de tua alma. Será que eu gostaria de sair do meu ambiente, fazer as coisas na hora que eu quero, comer o que eu quero, fazer o que eu quero e ir para um abrigo? Aqui eu não estou, a nossa fala não é de hipótese alguma de condenação, apenas de reflexão. Vamos refletir como eu gostaria de ser tratado. Eu estava outro dia caminhando e aí eu vi uma mãe com o seu filho no colo. Então, observe, foram 9 meses com a gente sendo gerado no ventre. Depois desses 9 meses, aí nasce toda aquela situação de um bebê. Não anda ainda, tem que ser carregado, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Todos os cuidados os nossos pais têm conosco. E depois, esses cuidados que nós precisamos dar-lhes, aí nós falamos, eu não tenho tempo de fazer isso. Então, vamos refletir nessa questão, que agora nós que precisamos desenvolver em nós essa renúncia, essa dedicação, esse zelo, esse cuidado para aqueles que um dia cuidaram de nós. E lembrando que nesse núcleo familiar, ali nós vamos encontrar espíritos desajustados, espíritos necessitados, pessoas que se reuniram justamente para promover o reajuste, para se reencontrarem na condição de irmãos e filhos de Deus. No livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz com Francisco Cândido Xavier, no capítulo 24, ele relata algo muito interessante. No momento em que um senhor, ele traz especificamente um jovem, o nome dele é Márcio,
E Márcio, ele sofre de problemas psíquicos. A medicina teria intitulado, enquadrado ele na histeria. É um jovem histérico. Mas ele tinha tinha surtos, aqueles choques, aquelas coisas que tremia, se batia todo, babava. Então, isso preocupava a família, mas após passes pelos amigos espirituais, ele conseguia se acalmar. E então, que estava coordenando o trabalho, escolhem o pé de autorização para ir à casa de Márcio. E ao chegar lá, Márcio chama insistidas vezes, e uma senhora terna e serena abre a porta. Com muito carinho, observa a dedicação, com muito carinho, acolhe Márcio. Né? Márcio, meu filho, que bom que você retornou. Ao lado, ela vê o seu filho, o outro que estava lá bêbado, e ela, mais preocupada com Márcio, acolhe e o leva para os seus aposentos, o que estava com problemas histéricos. Então, eles querem entender, André Luiz quer entender qual é a situação do quadro familiar daquele jovem. Então, quando ele dorme, ele sai do corpo e, assustado, chorando, corre para perto do pai, porque o pai vivia numa cadeira de rodas. Ele trazia também problema de saúde sério. Mas, por conhecer a doutrina espírita, colocava-se na condição de um homem, eu diria assim, mais compreensivo. Um homem no sentido de entender a problemática daquela família. Uma família em situação de prova, de expiação, todo o grupo familiar. Então, André Luiz pergunta, mas o que significa isso? Então, Alexandre explica, esse homem que está hoje doente nessa cadeira de rodas, ontem foi um verdadeiro caçador, ou ele buscava pessoas que tinham um sítio, e as pessoas que passavam, ele roubava aquelas pessoas. E conseguiu convencer mais 4 parceiros para também saquear aquelas famílias, saquear as pessoas que passavam por perto do seu sítio. Então, esses 4 jovens que um dia ele licenciou, que ele aconselhou a caminhos equivocados, hoje ele reencarna como um pai com problema de saúde, porque estava na cadeira de roda, e os 4 jovens hoje são seus filhos. Qual o papel dele? Reconduzi-los ao caminho do bem. Então, notem, 4 filhos com problemas, porque Márcio tinha um problema histérico, o outro bebedeira, e os outros 2 ficavam tarde da noite na rua, ninguém sabia a hora que ia chegar. E tinha um quinto, que era uma filha, Laura, dedicada, que tinha todo o amor para com os pais e um cuidado especial para com Márcio. E a mãe, que já sabia de toda a situação, na mais e pura paciência, renunciando, dedicando-se com zelo e silêncio. Então, percebam como nos falam que a família é uma oportunidade ímpar para esse reajuste, para essa reconciliação, de fato é. Porque nós vivenciamos isso no cotidiano, nós presenciamos isso. Então, a pessoa quando diz, eu não consigo entender a minha família, eu não aceito a família que eu estou, nós dizemos aqui agora, agradeça ao Pai a oportunidade e busque reconciliar-se com os seus. Não sei como, o Evangelho segundo o Espiritismo aí está. Faz evangelhos todos os dias e neste Evangelho busca fazer a oração do perdão. Atrelado a isso, diz, sinto muito, te amo, me perdoe. E isso vai te ajudar a entender a sua alma. Mas se ainda assim não consegue compreender, vai na constelação familiar e lá você vai conseguir reajustar todo o processo. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 695, pergunta Kardec aos benfeitores: será contrária à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de 2 seres? Costumam falar para nós assim, a sociedade atual diz, a instituição do casamento estar em falência. Lei do engano. Apesar de todo o processo da pandemia que anuncia o aumento da violência doméstica, isso é fato, né? A mídia divulga isso. Contudo, o casamento, nos fala os benfeitores, que é um progresso na marcha da humanidade. O casamento é algo que vai trazer um novo direcionamento para as pessoas que resolvem unir-se para formar
um novo clã. Ela traz, eu diria assim, as pessoas que assim desejam a concretização daquele amor, propagar esse amor. E nesse instante tornam-se cartas vivas de Jesus, expressando o amor da forma mais bela possível. Quando nós falamos de amor, nós não estamos nos referindo apenas, então, somente à questão sexual. O ato sexual é um outro capítulo. Estamos nos falando da convivência, da relação. E aí nós vamos lembrar também dos livros de André Luiz, quando ele exalta a importância do diálogo. E ele fala, quando um casal não consegue mais falar a mesma língua, quando eles não conseguem mais conversar, é porque o amor está distante. E aí nós ficamos pensando, você que agora nos escuta, você que tem uma convivência doméstica com o seu companheiro, com a sua companheira, como é que está o diálogo com vocês? Voltem-se para si e conversem. Tenham prazer e a satisfação de estarem juntos e conversar. Pedir desculpas, pedir perdão. Dizer, meu querido, minha querida, eu sei que eu errei, perdoe-me. As relações estão se desfazendo por causa do orgulho. As pessoas não têm a coragem de dizer que se arrependeu e buscar o outro para pedir desculpas. A desculpa é um gesto, é um ato de humildade, simbolizando o seu crescimento espiritual, a sua maturidade espiritual. Não tenhamos receio nem vergonha de expressar para o outro o nosso sentimento de arrependimento, e isso é importante. O diálogo ainda é algo de grande relevância dentro do núcleo familiar. E nessa relevância, nós vamos lembrando do papel da família no mundo. O papel dela é de socialização. Oh, que fantástico. Vem socializar e reajustar o núcleo pequeno para depois levar para a grande república, conforme coloca Joana de Ângeles. Eu preciso reajustar isso. Eu preciso socializar. E aí, papai e mamãe precisam estar atentos. Qual é essa atenção? No sim, sim, não, não. Hoje, na família, os pais dizem muito sim e não sabem trabalhar com não. O não também é educativo. Naturalmente, que no ciclo familiar, não vamos apenas e tão somente dizer o não o tempo inteiro, mas dizer o não com justificativa. E dizer o sim, manter aquele sim, dizer o não e manter o não. Jesus fala assim. A palavra do bom cristão é essa: sim, 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 não, 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 não. Os pais, o que é que fazem hoje? Não têm a paciência, e aí tudo que o filho quer, dá. E depois, como é que eu vou dizer o não? Porque a sociedade lá fora vai dizer para ele não. E ele não vai saber lidar com o não. Precisamos trabalhar com ele o não agora, ou sim também. E isso é importante. E isso precisa ser trabalhado dentro do contexto familiar. Os objetivos da família, nos fala a literatura, quer servir de prova para uns e meio de adiantamento para outros. Observem, no fato que nós narramos ainda há pouco, naquele grupo familiar do livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 24. Aquele núcleo ali estava reunido para reajustar-se os 4 filhos, justamente com o pai. E servindo de adiantamento para Laura, que era a filha, e a mãe. Então, é esse contexto social o qual se encontram e as famílias são formadas para promover esse reajuste. Sendo, naturalmente, uma diferença. Está lá na obra de Joana de Ângeles, quando ela diferencia. Emmanuel também coloca isso, essa diferença de família. Ele diz que família é a concretização dos laços do amor. Já a parentela é algo diferente. A parentela ele coloca como o cadinho de lutas. Por quê? Nem sempre aquelas pessoas que estão no nosso núcleo familiar, eles poderão fazer parte do nosso clã espiritual. Nós estamos naquele grupo acolhendo outros espíritos que têm alguma ligação conosco, mas que precisam se reajustar. Por isso que ele coloca como cadinho da lutas. E a família como símbolo dos laços eternos do amor. Veja como eles colocam a família no mais alto grau da organização social, no meio do qual nós estamos aqui agora. E quando nós falamos de parentela, nós falamos desse reencontro, né? Porque os parentes, um dia, eles irão converter-se em famílias, vão agregar-se, como diz no livro Pão Nosso, precisamos granjear amigos
Está lá no livro Pão Nosso. E quando a gente reúne essa parentela e nós nos reajustamos, nós estamos granjeando novos amigos. E nesse granjear amigos, nessa conquista de novos, eu diria assim, de novas pessoas para fazer parte dessa grande família universal, estão os tios. Os tios, eles são esses membros, conforme trouxe ainda há pouco o Joana de Ângeles, são esses amigos, são esses protetores que vêm também participar deste núcleo, que vêm auxiliar no momento oportuno aqueles que por alguma razão os pais faltaram, então os pais às vezes o pai morreu, ou a mãe morreu, não tem o outro que venha cuidar. Então, os tios tomam esse papel. Os tios assumem essa responsabilidade. E quando a gente fala dos tios, nós lembramos do filme Beleza Negra. É fantástico. E com a sensibilidade ímpar, esse filme. Esse filme é exibido pelo Disney+. A Beleza Negra, quando uma jovem, ela perde os seus pais, e o parente mais próximo era justamente o tio. Só que esse tio, ele morava um pouco mais distante, numa cidade, num lugar distante. Para nós, como poderíamos chamar de roça. E lá, esse tio, ele cuidava de cavalos, né? Ele cuidava de cavalos. E ao cuidar de cavalos, a jovem, quando chegou lá, se sentiu muito rebelde, não queria saber, não queria conta com aquele tio de forma alguma. E dizia para ele que não o suportava. Ele, com muita paciência, buscou entender a situação da jovem. E eles receberam um cavalo, o qual ela colocou o nome de Beleza Negra. E é um cavalo muito rebelde, porque o cavalo não queria que ninguém montasse nele. Ele foi caçado no oeste, passa a história no oeste norte-americano. Então, sendo caçado, sendo separado da sua mãe, ele é trazido a este ambiente e lá ele não aceitava que ninguém tocasse nele, que ninguém cuidasse dele. Só que ele sente energeticamente, olha, falando de sentimento dos animais, eles sentem, nós sabemos disso, ele sente também a tristeza da jovem. Então, eles criam uma relação tão fantástica que essa relação de amizade, de sentimentos, permeia que a jovem modifica suas notas na escola. E aí o tio percebe isso. E querem vender o animal, e o tio faz de tudo para que o animal não seja vendido. Ela vai alugar, passa a alugar para poder ter dinheiro e manter a Beleza Negra com ela. Mas, enfim, é todo um contexto histórico que vale a pena vocês assistirem e ver como foi o papel do tio em estar apoiando aquela jovem para que ela ressignificasse a sua vida e reencontrasse um novo sentido para a sua história. E ela conseguiu, naturalmente, com o apoio dela. Então, o filme vem expressar exatamente o que traz Joana de Ângeles no livro Constelação Familiar. Ele expressa isso de maneira muito significativa. Essa responsabilidade que é dada aos tios para com aqueles que, por alguma razão, estão na orfandade, conforme nos diz a nossa amiga Joana. Verdadeiro treinamento de solidariedade é aqueles que se disponibilizam, os tios, para cuidar daquele clã que está órfão. Ele passa por esse treino de solidariedade. É uma bênção de inestimável significado para a formação e crescimento do caráter. Então, se um tio é convidado para cuidar daqueles que, por alguma razão, não tem um outro adulto para proteger, para guardeá-los, saiba que é uma grande honra para ti. E conforme está lá no livro, é um crescimento e um formidável treinamento para a tua alma. Com certeza não será mais o mesmo. Todos irão aprender naquele arcabouço familiar. Todos irão desenvolver a sua sensibilidade. E ao desenvolver a sua sensibilidade, com certeza, irão aproximar-se mais ainda de Jesus. Porque o grande papel de toda a humanidade é buscar meios de aprender, compreender e se instruir. E nesse instruir-se, aproxima-se mais do Cristo, aproxima-se mais de Jesus. Os tios, eles são protetores e amigos mais experientes.
Eles possuem a sabedoria. Então, por ter essa experiência, ele vai passar para aqueles entes em tenra idade. Ele vai ensinar o certo e o errado. E se porventura vê-los em caminho equivocados, trazê-los de volta. Não, não é por aqui o caminho é por cá. E sempre dizendo por cá, para os conduzir-los no caminho reto. É a grande proposta. Eles participam também das tarefas domésticas. Opa, isso é importante. Não é só dizer vá fazer, mas também participar deste fazer. E mostrar como é que faz. E dizer como é que faz. E não ao contrário, como nós vemos no cotidiano, não sabe fazer, e aí faz errado, aí entra no processo do espancamento. Fez errado, apanha para fazer o certo. O espancar não há necessidade, mas se senta junto, ensina e explica como é que faz, isso resolve a situação. O que nós observamos é que as pessoas, eles não querem ter a paciência de sentar e fazer junto, que é apenas gritar, dizer, e de longe, e de lá embora, sem estar perto. Não há necessidade do grito, não há necessidade de reclamar. Quando a gente senta do lado e com amorosidade explica, gente, isso é de uma grandiosidade que não temos noção. O ser aprende, ele se sente acolhido, ele se sente agasalhado, aconchegado, a ponta até da sua alma sentir-se mais próxima de forças, de forças vitais para a nossa saúde espiritual. Ela também diz que a figura dos tios é significativa na vida infantil. Não só dar presentes, mas também estar presente. Não só se preocupar, eu vi aquilo ali, vou comprar para fulano, não. Como é que você está? Como é que eu posso participar, acompanhar o processo educacional daquele ser? Estar presente com ele. Não, o que nós observamos muito é aquela coisa do dar, dar, dar. Não, o que é que eu estou dando? Hoje é mais significativo dar-se. O que é se dar-se? Dar o meu amor, dar o meu carinho, dar a minha atenção. Principalmente esse processo pandêmico. Não é só, eu não posso me aproximar, mas se liga, diz, oi, como é que você tá? Tá tudo bem? Olá. Gente, uma ligação é de uma importância que nós não temos noção. Hoje tudo é muito pelo WhatsApp, uma mensagem, mas liga, escuta a voz. E ao ouvir a voz, você com certeza vai saber como é que está aquele ser. Se ele está bem, se ele não está, o que está passando. Eu conversei com um jovem a semana passada, e aí eu mandei, olá, como é que você está? Quero saber de você. E aí ele me mandou um áudio. Oi, Reni, eu estou bem. Eu disse, tem algo errado. Essa voz não é sua. O que é que está acontecendo? Então ele foi destrinchar o que estava acontecendo com ele. A coisa não andava bem. Então, assim também é entre tios e sobrinhos. O sobrinho vai sentir, o sobrinho vai perceber que tem alguma coisa errada. E como posso interferir nisso? Como é que eu posso auxiliar esse processo? Porque o calor humano que diflui da amizade é um valioso contributo terapêutico para a sustentação da vida. E aí dizia, mas pode falar, mas o calor humano não é mais permitido. Existem diversas formas de expressar o calor humano. E uma delas nós citamos ainda há pouco. Liga, procura saber, vai lá, olha. Aí eu vou lembrar mais uma vez dos pais. Mas eu não posso visitar meu pai. Mas você pode chegar na porta e dizer, mãe, como é que você está? Chega perto. Você precisa ouvir sua voz, precisa saber, sentir que existe, que é possível eu dar essa presença aos meus. Eu dar o meu presente da minha presença. Essa realidade, é preciso que a sociedade humana como toda compreenda. A minha presença é de suma importância para todos, independente. Mas fulano não gosta de mim. Quem lhe disse que ele não gosta de você? Bom, se você descobriu que ele não gosta de você, faça o evangelho. Faça o evangelho todos os dias e envolva naquela luz do amor, que com certeza a energia será modificada. Eu não consigo entender o meu tio porque ele grita, porque... Faz a oração do perdão, faz o evangelho. Se tem condições, faz a terapia, vai lá e faz a constelação familiar, que tudo tornar-se-á muito mais fácil. E nos coloca também a nossa amiga Joana de Ângeles, ela diz o seguinte, que a ternura é o alimento para a alma,
E o amor é a sustentação para a harmonia que mantém o corpo. A profundidade, a ternura é o alimento para a alma. Eu preciso encontrar meios para expressar a minha ternura para o outro. E entender que, na instância, no momento que eu expresso a minha ternura para aquela criatura, eu estou sendo a representação de Jesus. Que Jesus disse que nós, espíritas, amai-vos. Então, Jesus nos convidou ao amor. E Jesus também falou que os meus discípulos iriam amar-se tanto que nós seríamos reconhecidos pelo amor que expressamos um para o outro. Logo, tornar-se-iam as cartas vivas dos ensinamentos de Jesus através do nosso exemplo, expressando essa ternura, expressando através do amor, sustentando a harmonia naquele clã, naquele grupo. E os tios precisam entender que ele pode trazer naquele núcleo a harmonia. Se você chegou no lar e encontrou uma verdadeira briga, uma verdadeira desordem, não diz nada. Silencia e ora. Gente, nós temos visto diversos casos de estar naquele tumulto, naquela instituição familiar, e a mulher, que normalmente ela tem essa atitude, ela silencia e começa a orar. Lembra? O lar que é formado pelo silêncio e zelo, e começa a orar. As pessoas acalmam-se, sem entender como foi que calou a boca. É fato, isso é real. Começa a orar, chama por Jesus. Nós precisamos resgatar essa fé, entender que o nome de Jesus é poderoso. Jesus, eu te peço, vem estar aqui agora. Jesus se faz presente. E além disso, ele traz os seus anjos e arcanjos para que naquele meio possa estar e estabelecer a paz e a ordem. Tio, cabe a ti fazer isso também. Tio, tia, não importa, mas esse papel é nosso. Eu também sou tia e tenho um sobrinho que, Jesus, misericórdia, esse sobrinho é danado. E aí, como nós ressaltamos anteriormente, falamos e vamos ressaltar agora, sendo o diálogo o alicerce que alimenta, ele é um alimento no ambiente doméstico, ele alicerça. Se o casal não está bem, busca conversar. Então, a família não está bem, tem algo que está contrário, reúne. E nessa reunião, coloca o evangelho. Fazem o evangelho. Interessante que nesse evangelho não é para apontar os erros do outro. O evangelho é para trazer a mensagem de Jesus, ambos compreenderem e dizer como eu posso praticar isso. Praticar a caridade dentro do meu lar, com aqueles que estão mais próximos de mim. Ama o próximo como a si mesmo. Quando Jesus fala o próximo, não é aquele que é o meu vizinho, é o que está dentro de casa. É o que está aqui. Eu preciso amar o meu irmão, mas que irmão difícil, meu Jesus. Mas é aquele irmão que eu preciso amar. É aquele irmão que eu preciso entender. Porque a gente não consegue falar a mesma língua. Aí vai se ajustando. Sente o que está acontecendo conosco? O que é que dentro de nós, essa efervescência de sentimentos contrário ao amor, que nos separam ou que nos separa? E aí, com esse diálogo, com essa conversa, traz o reajuste. Se organiza novamente. No livro Consolador, na questão 175, perguntam a Emmanuel, diz assim, o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Olha que coisa fantástica. Estão questionando a Emmanuel se essa família que agora você faz parte, se já foi projetada no mundo espiritual. E Emmanuel, na sua infinita bondade, eu diria assim, e sensibilidade, ele diz, o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Opa! Então, quer dizer que antes de estar aqui, já houve uma programação que todas aquelas pessoas estariam naquele mesmo núcleo, sim, e você participou disso, e você disse que queria, e você disse que era capaz de superar tudo aquilo. Foi uma escolha sua. Ah, eu não aceito. Aceite sim, porque foi. Mas, graças a Deus, nós fomos presenteados pelo nosso Pai amoroso e bom, pelo Pai grandioso, Deus, pelo esquecimento. Ele nos deu a honra de esquecermos o que fizemos no passado. Já pensou se a família, que nós trouxemos ainda há pouco do livro Nos Domínios da Mediunidade, lembrasse quem foi aquele pai que hoje estava na cadeira de rodas?
Se eles lembrassem, como seria o desajuste? Maior ainda. Então, ele nos concede o esquecimento para que nós possamos começar daqui para frente, reorganizando todo o processo. Então, lembrem-se, se você tem um pai difícil, você pediu aquele pai. Se você tem uma mãe difícil, e para você, que mãe intolerável, você pediu aquela mãe, se reajuste com ela. Eu não consigo se ajustar com minha mãe. Lembra da constelação? E começa com a oração do perdão e o evangelho no lar. Isso são instrumentos libertadores, instrumentos de vitória certa. Temos diversos casos disso, não vamos falar aqui, porque não é o caso, seria, eu diria que caberia uma outra palestra, mas temos diversos exemplos de resultados, eu diria assim, palpáveis, resultados saudáveis com relação ao uso do evangelho no lar e a oração do perdão. E que oração do perdão é essa? A Nilcela depois pode estar liberando para vocês aí no canal essa oração do perdão, que eu digo para vocês, é imbatível. Quando você verdadeiramente se coloca à disposição para pedir ao alto, para pedir ao teu anjo, para pedir ao seu espírito, eu quero e eu preciso perdoar. E às vezes a gente se reencontra, os tios, eles ficam um pouco mais distantes. Né? Ele dificilmente ele mora no mesmo grupo, sobre o mesmo teto. Né? Não é normal, mas acontece. No contexto familiar que nós temos, às vezes tem tio, pai, todo mundo morando junto. E esses tios, eu não consigo viver bem. Nós vamos estudar porque eu não vivo bem. E esse estudo eu vou entender o que eu preciso fazer. E o que eu preciso fazer é perdoar. Gente, vamos ficar felizes se ao terminarmos essa fala e quem for depois ouvir, entender que a família, aquelas pessoas que se encontram naquele núcleo, ali estão para se reajustar. Não adianta brigar. Eu vou embora porque nada presta. Você pode ir, vai embora. Mas você vai precisar voltar para se reconciliar. Lembrando que ninguém vai lesar alguém e ficar sem se reajustar com aquele processo. Se você lesou alguém, esse alguém vai estar próximo de você para que isso seja reajustado. Porque o momento é agora. O momento é esse. De confabular, de reencontrar, de se consertar, de se organizar todo o processo. Não há mais tempo para esperar. Agora é a hora. Agora é o momento que nós estamos tendo, a oportunidade que estamos encontrando para dizer, sinto muito, me perdoe, eu te amo. E esse momento é agora. A Joana de Ângeles, ela diz assim, a família é o resultado feliz do processo evolutivo. Graças à conquista da razão, olha só, graças à conquista da razão, do discernimento, da consciência e do amor. O que significa dizer? Que a criatura humana, ao alcançar a sua razão, ela amplia a sua consciência. E ao ampliar a consciência, ela traz o discernimento. E em tudo isso, o amor reverbera. E ao reverberar, ela expande todo esse sentimento, todas essas virtudes, essa capacidade para aqueles que estão próximos de si, tornando-se exemplo, para que aqueles outros possam também fazer parte desse arcabouço e caminharem juntos. A proposta é que nós possamos caminhar juntos. E nesse caminhar juntos, vem os tios e dar as mãos. Dando a mão para aquele núcleo possa seguir em direção a Jesus. Nós estamos aqui com esse papel de nos transformarmos intimamente, de melhorar a nossa conduta moral. E ao melhorar isso, nós entendermos que só assim iremos nos abraçar com aquele Cristo que nos deixou diversos exemplos, tantos exemplos, que muitas vezes nós nos perguntamos assim, onde começo? Como começar? Começa fazendo bem. Começa fazendo bem àqueles que estão lá junto de nós. Aqueles que estão ali naquele cadinho de lutas. Eu preciso fazer o bem a eles. E quando eles, porventura, vierem nos dar um tapa, foi o que Jesus disse, dar a outra face. Mas o dar a outra face não é deixar que ele continue fazendo, cometendo os mesmos erros. É mostrar onde ele errou e dizer, podemos consertar por aqui. O caminho é esse. E se nós temos o entendimento, nós precisamos mostrar possibilidades.
e não condenar. Não é mais um momento de condenação, um momento de reconstrução. E essa reconstrução cabe a cada um de nós. Essa reconstrução, como diz Joana, é o resultado feliz para que então possamos nos abraçar, estar mais próximos e muitas vezes no colo de Jesus. É Jesus que nos aguarda. E nós não temos a noção, quando decidimos e firmemente seguimos a trajetória do caminho reto, a felicidade do Cristo. Como ele se aproxima e não ainda, eu diria assim, só aproximar-se, ele manda que anjos conosco caminhem a nos intuir, nos inspirar, nos estimular, porque em determinado instante da história a gente pode ceder. Ele diz: não, levanta, vamos juntos, pois eu estou aqui. E quem está com Jesus jamais cai. Sempre está disposto e com novas forças para suportar o seu jugo. Porque com Jesus, o jugo torna-se leve. E os tios têm essa responsabilidade em abraçar, acolher e seguir, orientar aqueles ao caminho reto. Muita paz e que Jesus nos abençoe. Muito bem, maravilha! Temos um bom material agora para que nós possamos refletir em relação ao papel dos tios na família. E agora é a nossa hora da gratidão. Vamos orar. Querido amigo Jesus, te agradecemos, Senhor, por esses momentos sublimes que passamos junto a Ti. Abençoai a cada família, especialmente as mais difíceis, e leva, Senhor, para todos os recônditos do planeta Terra, as tuas bênçãos de paz, de saúde e de harmonia íntima, e que cada vez mais possamos investir no amor e onde quer que estejamos, possamos praticarmos os teus ensinamentos. Obrigada, Senhor, pelas tuas elucidações e fica conosco, permanece em nossos corações, nos abençoando e nos envolvendo em tuas bênçãos de paz, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja. Muito obrigada, Renilda, aos irmãos que nos prestigiaram assistindo a live. E aguardo vocês no próximo domingo, às 16 horas. Até o nosso próximo encontro. Muita paz para todos. Tchau, tchau. Obrigada.